Bom dia, meus irmãos, começando mais um programa Papo Doutrinário. Hoje, com um título imenso, da grandiosidade do ensino de Jesus, ou o que o pouco estudo pode fazer com o que falaram os discípulos, ou, esse a gente conhece bem, espíritas, instruí-vos. Está em Mateus 7.1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Em Mateus 7.2, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com que a medida que medirás, vos medirão a vós. Em Mateus 7.13. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não repara na trave que está no teu olho? 7.4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Mateus 7.5 pontua. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem, para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7.15 fecha o ensinamento. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Yoshua Ben Yosef, o nosso conhecido Jesus, sabemos que andou por toda a sua vida a pregar a doutrina que seu pai a ele ensinou. Seus discípulos a aprenderam bem e, atendendo ao pedido do mestre, saíram a pregá-la, ensinando a todos que dele se aproximassem. Eram tempos difíceis. A grande ignorância daquela gente contrastava com seu orgulho e vaidade. Mesmo assim, aqueles homens escolhidos caminharam com a fé insuplantável, curando, jejuando, orando e ensinando. Viajando no tempo, no correr dos pensamentos, chegamos ao nosso hoje. E vemos que grande parte dos seguidores dos ensinos do Rabi da Galileia, de suas doutrinas, não conhecem nem o sentido, porém as repetem, entre dentes, simplesmente com o fito de servirem de apoio ou de acicate àqueles que entrarem em contradição com o que estes afirmem. E as repetem pela metade, quando chegam a dizê-las pela metade, o que acontece poucas vezes, sem explicarem, sem elucidar àqueles que, como eles, não entenderam as palavras do mestre. Engraçado. São esses professores de Araque que mais dizem falar em nome de outra doutrina, a doutrina dos espíritos. Repetem toda e qualquer palavra contrária às suas, mesmo que estas vinham da cópia perfeita das palavras da obra codificada. Quer dizer, falta-lhes, além do conhecimento doutrinário, a humildade. E onde se faz rara ou nenhuma a humildade, o cancro do orgulho vicia e corrompe, tornando o mais ignorante ao próprio ignorante. É tal como se diz, um cego a guiar outros cegos. É triste, mas vemos cada vez mais estas ocorrências funestas a acontecerem no seio do movimento espírita brasileiro. Ao começar esse arquivo, fiz por aparecer as palavras constantes em Mateus 7, versículos de 1 a 15, encontradas facilmente no Novo Testamento. Minha vontade era e ainda é a de mostrar todo o ensino do mestre sobre tão conhecida palavra, que se torna conhecimento inútil e inerte se ditas ao acaso, faltando trechos, afinal, ditas sem a responsabilidade que deveria ter quem fala sobre a doutrina dos espíritos. Normalmente, se diz divulgador, propagador dos ensinos que tem como um fim único a melhora do espírito encarnado. Dizem sempre
a primeira parte do ensino de Mateus 7.1, como se aquelas palavras encerrassem todo o ensino. Mas elas prosseguem e demonstram que o fim que encerram é bem diferente do que professam esses senhores de senho fechado, de poucos sorrisos, para que se pareçam com espíritos sérios, espíritas responsáveis. Máscaras. Apenas isso. Máscaras. Perguntam outros. Mas por que tanta dureza? Por que tanta falta de indulgência para com esses coitados? Ora, não se trata de indulgência, mas sim de tolerância. A minha para com essas pessoas é zero. Não porque errem, mas porque erram sabendo-se em erro e propagam o erro, estimulando a crença vã e a ignorância doutrinária entre o povo espírita, do qual não tenho procuração para defender, porém defendo o que considero correto. Questão de justiça. Simples assim. Aos que leram hoje todo o ensino do Mestre, se considerarem o que as palavras de Jesus encerram, notarão que o fito que elas contêm é bem outro do que ensinam esses falsos profetas espíritas. Ademais, tais palavras demonstram bem, mas que retiram a pretensa razão dos que gritam a afirmar que o Evangelho é apenas uma coleção de palavras adocicadas, uma chusma de colocações melífluas, coisa de igrejeiros, como costumam alcunhar, pobres de espírito. Ao estudarem, não apreenderam, não compreenderam toda a genialidade da crítica de Kardec. Não aprenderam nem com o próprio Jesus, ou em seus intérpretes mais fiéis, tal como Mateus. Quanto tempo perdido, quanto erro propagado. Então, em honra da doutrina dos Espíritos, e dirigidas a estas pessoas, espíritas empoeirados, que sabendo-os ainda na condição de recomeçarem de local correto, que escrevi essas palavras. Muita paz, meus irmãos. Termina aqui o nosso papo doutrinário.